All the Young Dudes, capítulo 36, segundo ano. Amor e casamento. Atenção para a gíria homofóbica neste capítulo. Sexta, 20 de abril de 1972. So I turn myself to face me. I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Remus amava Hank Dory mais do que tudo. Era brilhante e feliz, depois escuro e introspectivo. Ele sentia que David Bowie deveria ter algum conhecimento sobre o humano da sua alma. Mesmo que ele nem sempre entendesse totalmente as letras, sentia que de alguma forma elas faziam sentido. Estava cantarolando a melodia de Changes baixinho enquanto caminhava em frente às prateleiras escuras da biblioteca, sua varinha acesa para ver melhor. Ele realmente deveria estar estudando poções, mas Lily se ofereceu para ajudá-lo no fim de semana, e ele já havia revisado Transfiguração o dia todo. Tinha demorado o dia todo para transformar uma cartola vermelha em um coelho e vice-versa. Remus finalmente encontrou a prateleira que procurava. Leis Nupciais dos Bruxos Ingleses, de 1700 a 1950. Ele esperava que fosse recente o suficiente. Era enorme e ele teve que subir em uma escada para alcançá-lo. Se espreguiçando, Remus estava quase acertando a capa de couro velha e empoeirada e estava prestes a puxá-la para baixo em sua direção quando outra mão agarrou seu pulso. Com um barulho assustado, Remus puxou sua mão para trás e quase caiu do banco, ficando cara a cara com Narcisa Black. « Oh, é você! » ela disse, com desagrado. Ela era uma cabeça mais alta do que ele, então eles ficavam nivelados desde que ela mantivesse o equilíbrio. Ela não soltou sua mão. « Me dê isso. »« Não, eu peguei primeiro. » Ele respondeu, ainda tentando se afastar. A menina tinha um punho de ferro. Vá embora, garotinho. Para que você poderia querer isso? Narcisa deu-lhe um forte empurrão e ele tombou para trás, caindo dolorosamente de costas. Narcisa sorriu para ele, vitoriosa, segurando o livro pesado. Ele fez uma careta. Para que você quer isso? Isso não é da sua conta, ela disse, tirando o cabelo claro dos olhos de uma maneira estranhamente parecida com a de Sirius. Ela se virou e começou a se afastar entre as pilhas sombrias. Remus ficou de pé. Espere, disse ele, tentando manter a voz baixa para que Madame Pince não o expulsasse de novo. Ei, Narcisa, espere! Ele puxou suas vestes. Ela se virou com olhos furiosos, sua varinha erguida. Remus instintivamente agarrou sua própria varinha bem na hora. Os dois ficaram parados como estátuas por alguns momentos. Ele sabia que ela havia amaldiçoado James e Sirius em várias ocasiões e que toda a família Black conhecia todos os tipos de magia negra, mas ao mesmo tempo Remus nunca havia amaldiçoado uma garota antes e parecia errado. Eu só queria saber se... Ele disse, cuidadosamente, escolhendo as palavras. Se tinha alguma coisa a ver com você e Sirius, o noivado? Ela baixou a varinha lentamente, olhando para ele com um interesse suspeito. Então ele lhe contou sobre isso, não? Ela levantou uma sobrancelha, que ainda era tão preta quanto a cor natural de seus cabelos. Sim, garotinho, é exatamente para isso que preciso. Você não acha mesmo que eu quero me casar com aquele pequeno traidor de sangue chorão, acha? Remus apenas deu de ombros. A verdade era que não havia realmente ocorrido a ele como Narcisa se sentia sobre nada disso. Ele estava tão focado em ajudar Sirius que não havia considerado se mais alguém poderia estar trabalhando exatamente no mesmo problema. Narcisa suspirou impaciente. Bem, eu não quero. E não espero que meu primo pirralho venha a encontrar uma solução tão cedo, então aqui estou. Ela não parecia mais com raiva, apenas amarga. Agora que ele estava mais perto dela, Remus podia ver que ela tinha olheiras. Quero encontrar uma solução, ele disse, erguendo o queixo para encontrar os olhos dela, desejando não ser mais baixo do que ela. Estou tentando, de qualquer maneira. Ha! Narcisa riu sem humor. Uma criança do segundo ano? E o que você descobriu? Ela bateu seu salto preto envernizado nas tábuas escuras do assoalho. Bem, Remus engoliu em seco. Nada ainda. Nada bom o suficiente ainda. A não ser que você já fosse casada.
Já pensei nisso, Narcisa retrucou. Eu ainda não sou maior de idade, não posso. Eu teria fugido com Lúcius no momento em que eles propuseram esse noivado ridículo, mas não tenho 17 até outubro. Certo. Remus acenou com a cabeça, surpreso ao ouvir isso. E não pode esperar por causa da cerimônia de noivado neste verão, certo? Correto. Ela estava olhando para ele com um pouco menos de veneno agora, como se achasse a conversa divertida ao invés de irritante. Mas eu estava pensando, o que realmente é a cerimônia? Ele perguntou, sentindo-se mais corajoso. O que você e Sirius têm que fazer? É besteira, de sempre, da família Black, ela respondeu. Um banquete, mapas astrológicos, provavelmente um retrato comemorativo de nós dois. Mamãe ainda está com o de Bella pendurado na sala de jantar. A ideia de um retrato retratando Sirius de 13 anos com sua prima de 16 era repulsiva para Remus. Narcisa também não parecia estar gostando da ideia. Isso tudo é culpa dele, você sabe? Ela disse. Agindo como se fosse um caso especial, se ele simplesmente tivesse seguido a tradição como o resto de nós, ficando na linha até ter idade suficiente para sair... Ela parou, seus olhos brilhando com lágrimas de raiva que ela limpou rapidamente. De qualquer forma, não importa. Vou me casar com Lúcius e isso é tudo. Graças a Deus ele me apoiou em tudo isso, qualquer outra pessoa teria ido embora. Remus não comentou. O que ele sabia sobre relacionamentos? Ele nunca tinha visto um de perto. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos enquanto Narcisa se recompunha. Assim que o fez, ela fungou e olhou para Remus novamente. Eu não vou te amaldiçoar, ela disse, magnânima. Mas estou avisando. Já estou farta de pessoas se intrometendo no meu futuro, portanto, mantenha o nariz fora de agora em diante. Com isso, ela se virou e saiu, deixando Remus com muito a se pensar. Segunda-feira, 30 de abril de 1973. Mooney, para que servem todos esses livros? James perguntou enquanto tropeçava em uma pilha que Remus tinha cuidadosamente empilhado perto da entrada do dormitório. Eles eram inúteis e ele estava planejando levá-los de volta naquela tarde. Apenas algumas pesquisas, ele respondeu, sem tirar os olhos de seu livro atual. Onde você esteve? Maroteando. Sirius o seguiu, passando por cima dos livros espalhados que seu amigo estava tentando limpar. Remus ergueu uma sobrancelha. Maroteando? Mapa ou brincadeira? Um pouco dos dois. Sirius sorriu, jogando-se na cama de Remus. Ele pegou um livro. Rituais de casamentos de bruxos? Ele riu. Com quem você vai se casar, Mooney? Não com Evans. James terá que desafiá-lo para um duelo. Eu não gosto da Evans, James respondeu, de onde ele se agachou no chão. Casamentos mágicos? Ele leu, pegando o último livro e colocando-o no topo da pilha. Sério, Remus, sobre o que se trata tudo isso? Remus suspirou, largando o livro e esfregando os olhos. Estou tentando te ajudar. Ele chutou Sirius gentilmente com o pé. Alguém tem que tirar você desse noivado estúpido. Ei! Sirius fez uma careta. Estou fazendo tudo o que posso. O que você está fazendo? Não tive mais detenções do que qualquer outra pessoa este ano? Devo estar recebendo um berrador por semana. E os meus leões... Não se esqueça dos meus leões na partida de quadribol. Remus olhou para ele, pasmo. Como isso pode ajudar? Estou provando que não sou do tipo que é para casar. Sem ofensa, cara, James interrompeu, vindo se sentar na cama com eles. Mas eu não acho que a sua família realmente se importa que você não seja o tipo para casar. Exatamente, Remus assentiu. Você é o herdeiro, você tem que se casar com outro puro sangue. E a família Black tem uma longa história de casamentos entre si, até seus pais são primos. Como você sabe? Sirius parecia desconfortável. Estive lendo. Remus gesticulou para todos os livros. Há um monte de coisas na biblioteca sobre a sua família. Uma das casas bruxas mais antigas da Grã-Bretanha, voltando à Idade Média, onde a residência da família era em Inverness, na Escócia. Eu sei de tudo isso. Sirius acenou com a mão. Sim, mas você sabia que não é o primeiro Black a querer sair de um casamento? Bem, obviamente Andrômeda, embora fosse mais porque ela queria se casar, só que Ted era do tipo errado. Não apenas ela. Lyra Black desafiou os desejos da família em 1901 de se casar com alguém da família Crabbe, e Delphinius Black deveria se casar com a sua sobrinha em 1750, mas a deixou no altar e se casou com Fidelia Bulstrode.
E seu tio Alfred também nunca se casou, embora não haja nenhuma explicação. Não devemos falar sobre ele, Sirius respondeu irritado. Eu ouvi a minha mãe reclamando dele e tenho quase certeza que ele era uma bicha. Houve um silêncio constrangedor. Meu pai conhecia Alfred, James disse. Disse que era um cara legal. Ele sempre foi legal comigo, Sirius deu de ombros. Me deixou seu dinheiro e tudo, certificou-se de que ninguém mais pudesse tocá-lo até que eu fosse maior de idade. Isso deixou meus pais furiosos, sabe? Por ele não ter devolvido todo o dinheiro para o cofre da família, então eu tenho que dar crédito a ele por isso, mesmo que fosse... Bem, tanto faz. A garganta de Remus estava muito seca, e ele pigarreou, querendo seguir adiante. De qualquer forma, isso só mostra que você pode sair desse tipo de coisa. O único problema é que não consigo encontrar nenhum detalhe bom sobre como todos eles escaparam. Não se preocupe, Sirius disse sombrio. Mesmo que você descobrisse, nenhum deles tinha minha mãe como inimigo. Você sabe como ela é. Provavelmente vai nos obrigar a fazer o voto perpétuo. Ela não faria isso, James disse horrorizado. Ela faria qualquer coisa, Sirius concordou. Remus mordeu o lábio pensativo. Ele não sabia o que era o voto perpétuo. Parecia magia negra. Pelo que já havia lido sobre a Casa dos Black, ele sabia que a seção restrita da biblioteca provavelmente tinha que ser a sua próxima parada. Ele teria que pegar emprestada a capa de James para isso e sair à noite. Não importa. Ele se recusava a desistir. Ele devia isso a Sirius. Remus uma vez não havia dito a Sirius que seu próprio problema era impossível, inevitável, e Sirius não havia trabalhado incansavelmente, aprendido a fazer uma mágica completamente de padrão Niem apenas para ajudá-lo? Isso não era diferente. Ele só tinha que se esforçar mais. Saber que Narcisa também estava trabalhando no problema era estranhamente reconfortante. Remus sabia pelas maldições dela que ela devia ser uma bruxa muito talentosa e inteligente, e não havia dúvida que em sua mente ela geralmente conseguia o que queria. Eu vou me casar com Lucius e isso é tudo. Tinha que haver alguma solução. Ele se lembrou de Fleetwood, dizendo a eles que o amor natural, cotidiano, humano, era um dos tipos mais poderosos de magia. Embora Remus pessoalmente não sentisse que nada sobre o namoro de Lucius e Narcisa fosse natural exatamente, ele sabia que era muito mais poderoso do que a honra à família. Tinha que ser. Notas. Sirius se refere ao tio Alfred como uma bicha, porém na tradução original ele usa o termo queer, que era normalmente usado antigamente para se referir a pessoas LGBTQ. Devido ao contexto ao qual ele disse isso, resolvemos colocar desta forma, mas nos próximos capítulos passaremos a usar o queer. Queer, em português, excêntrico e insólito, é uma palavra proveniente do inglês usada para designar pessoas que, seja por sexo biológico, orientação sexual, orientação romântica, identidade de gênero ou expressão de gênero, não correspondem a um padrão cis heteronormativo. O termo é usado para representar homossexuais, bissexuais, pansexuais, polissexuais, assexuais e frequentemente também as pessoas transgênero, ou seja, todos que não se identificam como heterossexuais ou cisgêneros, de forma análoga à sigla LGBT. Seu significado inicial pode ser compreendido através da história da criação do termo, inicialmente uma gíria inglesa que literalmente significa estranho, ridículo, excêntrico, raro ou extraordinário. All the Young Dudes, capítulo 37, segundo ano, exames. Maio de 1973. A semana de provas começou no pior momento possível para Remus, por volta de meados de maio, próximo à lua cheia. Esta cairia em uma sexta-feira, o que significava que ele poderia comparecer à prova de poções naquela manhã, mas perderia o fim de semana inteiro dormindo, enquanto o que realmente queria era revisar a matéria. Mais do que isso, a lua havia desestabilizado sua magia completamente. Ele achava que isso estava acontecendo menos durante o segundo ano, mas conforme os exames se aproximavam, fosse o nervosismo ou o alongamento dos dias, Remus percebera que sua magia estava ficando mais forte, mais selvagem e mais difícil de controlar. O menor movimento da varinha causava os resultados mais fantásticos e às vezes ele mal terminava de pronunciar o encantamento antes que a luz explodisse da ponta, fazendo seus dedos formigarem com o choque. James começou a dizer: "Se acalme, Moony", pelo menos 3 ou 4 vezes por dia, enquanto Remus tentava praticar vários feitiços e transfigurações básicas que, inevitavelmente, iam longe demais.
Ele pensou que fazer apenas encantamentos simples poderia ajudá-lo a ganhar algum controle, mas aparentemente esse não era o caso, pois ele quebrou a janela do quarto pela terceira vez, tentando levitar seu conjunto de gobstones. Reparo, Sirius murmurou, tirando os olhos de seu resumo de astronomia. A janela se consertou imediatamente. Remus suspirou. Você realmente precisa relaxar, cara. James sorriu. Não temos exames práticos até a semana que vem, de qualquer maneira. Mas eu tô tão atrasado. Remus resmungou, recolhendo suas gobstones e as colocando de volta na caixa. Se você está para trás, onde eu estou? Peter gemeu no chão. 5 pergaminhos se espalhavam à sua frente, cada um sobre um assunto diferente. Eu sei que você é reprovado em transfiguração. Meu coelho não mudou nada este ano e eu sei que ela vai nos obrigar a fazer algo realmente difícil. Pelo menos você é bom em poções. Remus atirou de volta. E herbologia. Não consigo me lembrar quais folhas significam o quê. Você me venceu em nosso último teste de herbologia. James o lembrou. E você ganha de todos nós quando se trata de história da magia, e eu tenho copiado seu dever de casa o ano inteiro. Mas você é o melhor em Remus começou, mas foi interrompido por um baque alto quando Sirius jogou seu livro de astronomia no chão. Vocês podem calar a boca. Estou tentando revisar, ele gritou, levantando-se. Parecem um bando de velhas fofocando. Estou indo para a biblioteca. Ele puxou sua bolsa para cima do ombro e saiu furioso do quarto. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo. Peter, mordendo o lábio, parecia à beira de lágrimas. James suspirou. Ignorem ele só tá de mau humor porque tem que ir para casa logo. Não que eu o culpe. Ele acrescentou rapidamente, com pais daqueles e tudo mais. Verdade, Remus deu de ombros, embora realmente não achasse que fosse uma desculpa boa o suficiente. Não era como se ele mesmo estivesse ansioso pelas férias de verão. Tudo bem que ele não precisaria se casar com a sua prima ou comparecer a banquetes estranhos e exagerados, mas Sirius também não precisaria ser trancado em uma cela uma vez por mês ou se esconder de garotos muito mais velhos e fortes, cujo maior prazer era empurrar sua cabeça na lama. Ele não vai ficar com você de novo, James? Peter perguntou nervoso. Provavelmente ansioso por um verão livre de Sirius, pois isso significava que teria James só para ele. Não, James respondeu, parecendo muito menos animado com a perspectiva. Ele está convidado, obviamente. Todos vocês estão. Ele olhou para Remus. Mas não achamos que isso vai acontecer depois do fiasco do Natal. Ele acha que ficará completamente trancado até a cerimônia de noivado. Remus sentiu uma pontada de culpa em seu peito. Ainda não tinha descoberto uma solução para isso, e entre as revisões e a lua cheia não havia pensado direito sobre o problema durante 2 semanas. A julgar pelo comportamento de Narcisa nos corredores, azarando qualquer um que sequer lhe olhasse pelo canto dos olhos, ela não estava se saindo muito melhor. Bem, se ele continuar agindo dessa maneira, vai perder mais do que o cabelo da próxima vez, disse Peter afetadamente, remexendo em suas anotações. O que você quer dizer? James franziu a testa, sentando-se. Está dizendo que é tudo culpa dele? Não! Peter pareceu alarmado com o tom de James. Não, isso eu quero dizer... Bem, você sabe, outro dia ele guardou todas aquelas faixas da Grifinória na mala. Ele quer pendurar todas em seu quarto para irritar os pais. Esse tipo de coisa é exatamente o que o coloca em apuros. Não há nada de errado com um pouco de orgulho grifinório, James respondeu defensivamente, embora tenha lançado um olhar nervoso para o malão de Sirius. Remus não se envolveu. Pessoalmente, ele concordava com Peter e Narcisa. Sirius era seu pior inimigo na maior parte do tempo. Para alguém tão inteligente e magicamente talentoso, ele carecia da sutileza ou até mesmo de premeditação. Se ele não tivesse que retrucar em todas as oportunidades, talvez não tivesse ficado noivo aos 13 anos. Remus sabia melhor do que ninguém a importância de se manter discreto, especialmente quando você era diferente de todos ao seu redor. James, que era muito mais parecido com Sirius do que Peter ou Remus, discordava com todo o coração. Em sua mente, o mais importante era sempre revidar. Mas, se tudo era uma batalha, então inevitavelmente alguém tinha que perder. E, até a maioridade, este seria Sirius, o tempo todo. Excelente, Sr. Potter! McGonagall comemorou de forma incomum enquanto James transformava seus coelhos em um par perfeito de pantufas de veludo vermelho com acabamento em pele.
Remus respirou fundo, se concentrando para sua própria tentativa. Fazia 1 semana e meia desde a lua cheia e ele finalmente estava de volta ao controle, embora seus nervos ainda ganhassem dele às vezes. O menino observou Sirius acenar sua varinha preguiçosamente sobre seus próprios coelhos, que também se transfiguraram em um lindo par de botinhas de lã preta. As pantufas de Peter ainda tinham orelhas e cauda, mesmo depois de 3 tentativas, e deixaram fezes na mesa. Quando chegou a vez de Remus, ele fechou os olhos primeiro, sentindo-se calmo e concentrado antes de finalmente pronunciar o encantamento. As pantufas não eram tão bonitas quanto as de James e Sirius, mas podiam ser usadas. E pelo menos não tinham mais nenhuma característica leporina, mesmo que continuassem com uma cor marrom opaca. Pelo menos ele sabia que tinha feito o seu melhor no trabalho teórico, na verdade, em todos os seus trabalhos teóricos. Estava satisfeito por ter se lembrado de tudo o que precisava lembrar quando se tratava de suas melhores matérias, e por não ter sido horrível em poções, herbologia ou astronomia. No exame final de transfiguração, McGonagall transformou todos os chinelos em coelhos novamente e os mandou de volta para sua gaiola no fundo da sala, para esperarem o próximo exame. Ela então começou a distribuir folhas de pergaminho que pareciam tabelas de horários em branco. Vocês devem estar cientes, disse ela muito formalmente, que no 3º ano podem escolher um mínimo de 2 disciplinas adicionais para acrescentar em seus nomes. Aqui estão suas fichas de inscrição. Por favor, pensem com muito cuidado revisando os méritos de cada assunto. Preencha o formulário e devolva ao meu escritório no máximo até o último dia do semestre. A classe começou a murmurar animadamente. Remus olhou para o formulário e para as matérias listadas ali com grande apreensão. Enquanto todos eles saíam da sala, Peter imediatamente começou a atormentar James para descobrir quais assuntos ele estaria cursando, para que ele pudesse selecionar exatamente os mesmos. Estudo dos trouxas, Sirius disse enquanto saíam para o sol de verão. Definitivamente vou fazer estudo dos trouxas. Remus revirou os olhos. Não havia surpresa nisso. Se alguma matéria ganharia a desaprovação geral da família Black, então este seria o que Sirius faria. Você acha que Evans vai escolher essa? James coçou o queixo. Sirius sorriu. Duvido, cara. Ela é nascida trouxa. Você poderia impressioná-la com o seu conhecimento, no entanto. Sim, talvez. James olhou para baixo pensativo. Você vai se inscrever nessa então, James? Peter perguntou ansioso. Você acha que vai ser difícil? Acho que podíamos pedir a ajuda de Remus. Você vai se inscrever nessa, Moony? Não. Remus balançou a cabeça. Qual o objetivo? Façam vocês, então talvez possam parar de me perguntar coisas. Ele secretamente desejava que houvesse uma matéria de estudos bruxos que pudesse cursar, então não precisava se sentir tão perdido o tempo todo. Mas ele supôs, e isso fazia parte da arrogância dos bruxos. Adivinhação. Isso é como descobrir o futuro, certo? James se sentou na grama, tirando a capa pesada e a jogando no chão. Sirius o seguiu, arregaçando as mangas da camisa. Acho que sim, bolas de cristal e folhas de chá. Boa para dormir. Vamos fazer essa? Todos os 3 rabiscaram em seus papéis. Remus não. Ele não gostava da ideia de saber o futuro. O que quer que fosse, ele tinha certeza que não poderia ser bom. Ele bateu em sua têmpora com a varinha rapidamente e sussurrou Lectiuncula Magna, começando a ler suas opções. Aritmancia? Ele murmurou. Isso é como aritmética? Números, de qualquer maneira, Sirius respondeu. É para ser muito difícil. Trato das criaturas mágicas... Não sei sobre isso, James bufou. Você viu o professor? Ele tem mais cicatrizes do que o Moony. Ei, Remus chutou seu tornozelo. Trato das criaturas mágicas tinha realmente soado muito interessante para ele, afinal, ele próprio era uma espécie de criatura mágica. Acho que vou fazer aritmancia se você for, Sirius disse, ainda lendo o formulário. Será realmente difícil? Peter estava preocupado. Nós vamos ajudá-lo, Pete, não se preocupe. James se acalmou. De qualquer forma, há coisas melhores no 3º ano do que dever de casa extra. Hogsmeade. Você já vai a dedos de mel 3 vezes por semana, Remus respondeu, refletindo sobre a possibilidade de runas antigas. Sim, mas zoncos! Remus sorriu para ele. Estava realmente muito animado com os passeios para Hogsmeade.
Nunca tinha estado em nenhuma das áreas bruxas protegidas além de Hogwarts e estava cansado de ouvir sobre como o beco diagonal era incrível. Ele suspirou e se recostou, olhando para as nuvens. Pensaria sobre seus assuntos do terceiro ano mais tarde, não havia pressa. Por enquanto, ele queria aproveitar o final dos exames e se deleitar com a ideia de que ainda tinham quase um mês inteiro antes do fim das aulas. Oi! Oi, Evans! James sentou-se repentinamente. Remus suspirou internamente. James estava agindo cada vez mais como um idiota no que diz respeito a Lily. Eu não sou um cachorro, Potter! Sua voz ecoou pelo terreno. Não grite comigo como se eu fosse um. Olá, Sirius! Era a voz de Mary agora. Remus se sentou, piscando. Marlene deu um aceno tímido, que ele devolveu. E aí, MacDonald? Sirius acenou com a cabeça, casualmente colocando o cabelo atrás da orelha. Ele começou a fazer isso sempre que havia garotas por perto. Remus odiava. Todas as 3 garotas tomavam sorvete, o que parecia uma excelente ideia considerando o tempo excepcionalmente quente. Lily tinha até encantado um leque chinês para segui-la, criando uma brisa fresca onde quer que as 3 meninas fossem. Me dá uma lambida, então? James piscou para ela obscenamente. Marlene ficou vermelha como uma beterraba e se desfez em risadas, mas Lily permaneceu calma, arqueando uma sobrancelha vermelha. Você realmente parece que precisa de um refresco. Aguamente. Com isso, ela apontou sua varinha para os marotos e encharcou todos eles com água gelada. Remus saltou para fora do caminho, mas ela não estava tentando acertá-lo de qualquer maneira. James e Sirius levaram a pior e gritaram consternados quando seus cabelos e camisas ficaram encharcadas. Mary, Marlene e Lily gargalharam de alegria. Por que você fez isso? James rosnou, empurrando seu cabelo ensopado para olhar para elas, parecendo um rato afogado. Pensei que você gostasse de pegadinhas. Lily piscou para ele antes de se virar e caminhar em direção ao lago. É um pesadelo completo aquela menina. Sirius gemeu, tentando um feitiço de ar quente em seu cabelo. Ei, você tá falando da minha futura esposa, James respondeu sonhador, observando-a ir embora. Seus óculos se embaçaram comicamente. Ah, para de ser tão dramático. Você vai estar seco em meia hora com esse calor. Onde você acha que elas conseguiram o sorvete? Peter perguntou alheio. Remus sorriu, recostando-se novamente, não se importando com as idas para casa ou noivados ou novas matérias. Por enquanto, tudo estava como deveria ser. Notas. O jogo de bexigas, gobstones em inglês, é relativamente popular entre as crianças bruxas. Lembra bastante o jogo de bolinhas de gude, com a diferença que quando o jogador perde um ponto, a bexiga vencedora espirra nele um líquido pútrido e muito fedorento. As bexigas não têm uma reputação muito boa em Hogwarts por causa disso. Os bexigueiros, ou bexiguentos, segundo os haters, são constantemente ridicularizados e menosprezados, principalmente pelos amantes de quadribol. Muitos acham que bexiga é coisa para bebês, e alguns fãs de bexiga geralmente migram de esporte conforme a idade. Os níveis ordinários de magia, frequentemente abreviados NON, é um teste específico realizado na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts pelos alunos do 5º ano, administrado pela Autoridade dos Exames Bruxos. A pontuação feita por um estudante em um nome especial determina se ele vai ou não ser autorizado a continuar a cursar uma disciplina em anos letivos posteriores.